Fala galera do Engenharia Podcast, seja bem-vindo a mais um episódio. E aqui, você sabe que é o seu portal para a gente falar de engenharia, inovação e empreendedorismo. E antes de a gente falar de empreendedorismo, a gente precisa entender uma coisa, mas na verdade quem vai falar é o nosso convidado hoje, que a gente vai falar de um tema bem interessante, que é de engenharia biomédica. Então vocês sabem que eu não entendo nada disso, então se eu errar, vocês me perdoem em casa, escrevam nos comentários, porque eu adoro polêmica, adoro você que escreve aí que eu tô fazendo coisa errada. E acho que meu convidado também gosta aqui, que a gente tava conversando fora das redes sociais, pouco antes do podcast, e ele comentou que se você quer um profissional um pouco polêmico, não vou falar assim, não, deixa ele contar um pouco mais. Bom, galera, quem tá aqui hoje no Engenharia Podcast é o Felipe Souza. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. E galera, se eu errar a câmera, vocês sabem que tá tudo certo. Felipe, primeira coisa, eu costumo perguntar muitas coisas do convidado, mas eu costumo não falar com medo de errar. Tá. Então, gostaria que você se apresentasse para... Medo de errar não, mas gostaria que você se apresentasse para a galera que tá nessa câmera aqui. Tá bom. Fique à vontade. Vamos lá. Pessoal, muito obrigado pelo convite aqui mais uma vez. Espero que se você for assistir esse episódio que você goste dos temas comentados. Meu nome é Felipe Luiz Souza, eu sou terapeuta, eu sou pesquisador bolsista do CNPq, hoje em tecnologias assistivas, por isso a ligação da psicologia com a engenharia. Faço conteúdo de divulgação científica sobre práticas baseadas em evidências e sou dono da Evidence-Based Hypnotherapy University, que é hoje, em língua portuguesa, o melhor lugar para se aprender conteúdos sobre hipnoterapia com base em escrutínio em ciência. Então, é basicamente isso. Caramba, já deu uma aula aqui, já não entendi nada que ele falou aqui. Acho que se você aí de casa também entendeu tudo, beleza? Agora, antes disso, galera, quero pedir para vocês que estão assistindo esse episódio, vocês viram que eu trago pessoas melhores do que eu aqui para trazer conteúdos que eu não faço ideia. Então, já peço para vocês aí, deixa o seu like, comenta, compartilha, para que este conteúdo chegue nas pessoas que realmente estão precisando ouvir essa mensagem. Porque eu tenho certeza que uma pessoa, pelo menos uma pessoa, no mínimo uma, que tá ouvindo isso aqui e fala, caramba, eu precisava ter ouvido isso há muito tempo atrás. Então, começando por mim, então já tá valendo, né? Então, bora lá. A gente vai falar também aqui, galera, um pouco sobre bolsistas, como ser um bolsista do CNPq, o que é o CNPq. Vamos falar também de, deixa eu buscar aqui, né? Práticas baseadas em evidências, hipnose, tem muita gente aí que deve estar pensando, ele vai fazer aquele... Porque nós temos também a hipnose... De palco? De palco, que eles falam, né? De entretenimento. Entretenimento. Então, até tentei trazer uma cobaia aqui pra gente fazer um experimento, mas não deu certo. Até porque hipnose e hipnoterapia não é brincadeira, né? Então, vamos lá. Me diga uma coisa, Felipe. Bom, antes disso, galera, eu esqueci. Roda a vinheta. Quero trazer pra vocês... Fala, galera do Engenharia Podcast. É o Way Nova, exatamente, esse portal de notícias. Estamos de volta, galera, e pra variar, tava na câmera errada, mas tá tudo certo. Até porque uma coisa muito importante, eu gosto sempre de dizer pra vocês que só erra aquele que faz. Então, dê o primeiro passo, comece a fazer. E falando de começo, comece a fazer, Felipe, eu gosto de perguntar sempre pros nossos convidados, quem é a pessoa que está à frente desse profissional? Que eu sempre digo que à frente de um profissional nós temos uma pessoa. Então, né, pelas recomendações e pelo que eu li de você e pelo que a gente já conversou, já percebi que você tem muita bagagem, apesar da pouca idade. Mas, então, como que surgiu esses interesses? Quem é você? De onde você veio? Vamos lá, cara. Na verdade, eu conheci o que é o meu campo principal, digamos assim, que é a hipnose, por um vídeo do YouTube. Eu não tenho uma história realmente muito bonita com a hipnose. Eu já fui em eventos do gênero e as pessoas sempre contam sobre como o pai dela apresentou, como a pessoa foi salva, não sei o que lá, como a pessoa encontrou quase que de uma forma mística. Eu vi um vídeo no YouTube, foi isso. E aí, eu vi um vídeo no YouTube, gostei muito e tal, mas eu achei que era uma falcatrua. Ou seja, o vídeo era bacana, mas na minha cabeça era uma grande uma mentira. E aí eu conversava com alguns amigos meus na faculdade, eu entrei no direito aos 16 anos, e aí eu comecei a fazer ali, ler um pouquinho em blogs e tal, eu comecei a fazer alguns testes com amigos na faculdade e tal, pra mostrar que era uma palhaçada, que aquele vídeo na verdade era fake. Aí tem até hoje lá no sistema da universidade, a minha foto no sistema, no intranet da universidade, é a foto da primeira pessoa que eu hipnotizei. Colocaram a foto da pessoa, é? Eu coloquei lá no meu perfil.
E aí, desde então, eu comecei a ler sobre e tudo mais. E aí, na época, eu era estagiário de uma empresa de comércio exterior, que é a WTM do Brasil, que hoje não sei mais nem se tem esse nome, na verdade. E aí, eu basicamente comecei a juntar um dinheirinho e tal. Eu fui para São Paulo fazer meu primeiro curso de hipnose. Na época, era um curso que misturava hipnose com constelação familiar, com reiki, com milhões de coisas. Eu sentia que tinha alguma coisa estranha, mas eu também era burro, então eu não sabia dizer o que era que estava de errado, então eu só aprendi e saí de lá fazendo isso. E eu comecei a atender como hipnoterapeuta e tudo mais. Enfim, a clássica prática do hipnoterapeuta brasileiro médio, que é a ideia de você prometer aí sessões de 1 a 3 sessões vou resolver a sua vida. Esse foi o meu começo na hipnoterapia. Daí, então, eu migrei para o curso de psicologia em 2019. Peraí, fazer uma pausa, galera. Ó, primeira coisa, eu digo para o pessoal, tem um livro ali que Pensa e Enriquece, que eu sempre digo para o pessoal que ele tem algumas mensagens subliminares. Ele até fala no começo que se a pessoa contar para você quais são os segredos que está escrito no livro, você não vai compreender. Então, preste atenção nos nossos convidados, em cada sinal que ele está falando, porque isso você pode estar até se perguntando, tá, mas o que tem a ver hipnose com a minha carreira? O que tem a ver psicologia com engenheiro? O que tem a ver psicologia com arquitetura? Enfim, acompanha até o final que você vai entender. Afinal de contas, a mesma pergunta que eu fiz pro Felipe, eu faço para você. Quem é a pessoa que tá à frente desse profissional do outro lado, com esse monte de crítica agora, falando que não deveria estar assistindo esse episódio porque tá falando de hipnose, de psicologia e tudo mais. Então presta atenção nos sinais que o Felipe vai falar. Dali, cara, quando eu migro para psicologia, eu basicamente migrei para psicologia porque eu tive o seguinte pensamento. Teoricamente, se eu vou seguir como terapeuta, coisa e tal, eu vou ter que ter uma graduação em psicologia. Até porque, só para deixar claro, a psicoterapia ela não é um exercício privativo de psicólogos e psiquiatras no Brasil. Então, no Brasil, teoricamente falando, você pode levantar a mão agora e falar, eu sou psicoterapeuta e acabou. Tanto é que a gente está com agora, atualmente, no Senado, tá um projeto para ser avaliado, que foi uma sugestão pública de projeto de lei para que se não privatize, para que se prive, ou seja, para que a atividade de psicoterapia seja exclusiva de psicólogos e psiquiatras no Brasil, mas como é um projeto de lei, até isso ser votado, se for aprovado, se não for, isso vai levar algum tempo ainda. Então, como se fosse um conselho de engenharia. Isso, regulamentasse. Exatamente. Uhum. Então, a ideia é, estão tentando fazer isso, mas até hoje não é, e já se tem aí alguns bons tempos que a psicoterapia é exercida dessa maneira. Então, eu comecei a exercer como psicoterapeuta ali em 2018, comecei em 2018. E quando eu mudo para psicologia, eu começo a ter contato com alguns professores, alguns poucos professores. Eu digo alguns poucos professores porque a psicologia no Brasil, ela é em suma pseudociência. Na verdade, isso não se resume exclusivamente ao Brasil. O cenário mundial da psicologia é esse. A maior parte da psicologia é pseudociência, portanto, você tem que filtrar muito. Então, se tu encontra numa sala com 100 psicólogos, a menos que você esteja especificamente num evento de psicólogos, de PBL, coisa do gênero, a grande chance é que uns 80% ali não vai entender muito de ciência. E, na verdade, eu não estou tirando esse número do nada. Na verdade, existe um paper na Nature de 2015 mostrando a crise de reprodutibilidade dentro da psicologia. Ou seja, a psicologia hoje, ela vive o que a gente chama de crise de reprodutibilidade. Então, se você pega aí 100 artigos de psicologia, entre 60% e 80% deles você não vai conseguir replicar, que é um dos critérios para você conseguir fazer ciência. Ou seja, para eu conseguir aqui fazer minha teoria e tudo mais, eu preciso que essa hipótese ela seja testada, encontrado o mesmo resultado a qualquer tempo, né? E a qualquer lugar. Então, se eu aqui no sul do Brasil faço uma pesquisa em 2020, eu espero que o Xuan, não sei lá quem, de Taiwan, faça a mesma pesquisa daqui a 30 anos e encontre o mesmo resultado. Uhum. Essa é a ideia de replicabilidade. Nós não conseguimos viver esse momento dentro da psicologia na sua maioria hoje ao redor do mundo, né? Então são algumas áreas da psicologia que hoje tem maior crivo metodológico. Daí, tendo contato com um professor que de fato mudou certo aspecto da minha vida, eu lembro que uma vez eu estava contando para ele sobre uma técnica da hipnose e sei lá o que de PNL, na época que eu acreditava nessas coisas.
E aí eu falei pra ele, ele olhou pra mim e ele tava... Continua. Ó, lembra disso depois, ó. Ele falou que ainda acreditava nisso. Daqui a pouco a gente pergunta o que mudou. Ele tava comendo uma coxinha numa lanchonete lá na universidade que a gente chama de forame. Forame porque, pra quem não sabe, dentro do crânio você tem alguns buracos no crânio e são por ali que nervos e irrigações passam, né? E basicamente a gente chama de forame porque essa lanchonete ela é tipo como se fosse um túnel. Ela é realmente um túnel e tu entra no subsolo da universidade. Ele tava comendo uma coxinha, olhando pra mim com uma cara completamente assim... O que esse idiota tá falando? Ele olhou pra mim e falou... Interessante isso que você tá falando. Essa técnica é a técnica de Sócrates, né? Ele fazia isso na Grécia Antiga já. E você falando como se fosse novidade ali. Uau, não foi um cara, não foi um Richard Bandler que inventou isso, e ele olhando, comendo aquela coxinha completamente inacreditado com o que ele estava ouvindo. Ele, não, eu vou pesquisar sobre. E aí eu comecei a ter um distanciamento ali de algumas práticas já, comecei a questionar mais ainda o que eu estava fazendo, o que eu acreditava e tudo mais, que é, infelizmente até hoje, o grande cenário maioral da hipnose no Brasil. E aí, a partir daí, eu vou conhecendo alguns autores e vou entendendo e começando a estudar aquilo que a gente chama de prática baseada em evidências, a PBE, né? Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. Mas assim, só pra fazer um adendo. Galera que sabe que eu vou filmando, vou tirando foto, enquanto eu vou entrevistando, né? Mas, por exemplo, como dizer, eu vou até tomar cuidado como que eu vou falar? Mas eu tenho uma sensação hoje que quando a gente fala de mente, de cuidar da mente, ou de psicologia, ou de própria hipnose... No Brasil, você traz muito para um conceito místico comercial. Okay. Comercial. Eu vejo que é algo muito comercial, com aquela promessa fantástica, maravilhosa, como você disse, de... Cara, inclusive, eu não sei exatamente como a hipnose funciona, até vou te perguntar depois sobre isso. Claro. Mas quando eu fiz até a formação em coaching, a gente estava conversando antes... Eu vi muito isso, muito comercial, como se formam tribos, como se fossem igrejas. E as pessoas cultuam, eu não vou falar IPC, eu não vou falar Febracis, eu não vou falar Wendel Carvalho, não vou falar Pablo Marçal, não vou falar esses nomes. Mas já falei, né? Então a gente percebe que há um grande culto, digamos assim, como se eles fossem um novo Buda que está chegando. Então, não sei, essa é a minha percepção. E eu vejo que as pessoas acabam se iludindo muito nessa possibilidade de riqueza fácil, porque eu fiz um tratamento psicológico, com um acompanhamento com coach ou com hipnoterapeuta de 3 sessões, e a partir dali eu nunca mais vou fumar, beber, nunca mais eu vou fazer algo que me desabone e vou ser um super gênio. Isso funciona? Não. Na verdade, você falou uma coisa muito interessante agora. Olha, eu vou fazer o processo tal e vou sair dali sem fumar ou coisa do gênero. Se isso realmente funcionasse, nós teríamos uma forma de detectar isso. Inclusive, eu posso falar sobre qual é essa forma. Porque se, teoricamente, alguém consegue botar, né, como é que a gente fala, o falo na mesa e assumir que consegue fazer isso, existe uma forma dessa pessoa ganhar o Nobel. Essa pessoa está diante de uma forma de revolucionar ciências biomédicas, mas, milagrosamente, só quando ela passa pelo teste da ciência, pela rigorosidade do método científico, milagrosamente todo esse efeito some. É o famoso monge que só consegue flutuar quando ninguém tá olhando. Tem esse monge, não sei se você já viu, inclusive ele é muito famoso e tal, que ele fala que ele assumiu uma posição espiritual muito alta e ele consegue inclusive flutuar, só quando não tem ninguém olhando. Interessante isso, né? Muito interessante. Então, assim, a grande ideia por detrás, não só do que acabou mudando minha cabeça, né, no sentido de eu começar a reparar e questionar a minha prática e ir atrás de uma resolução, como também de qualquer terapêutica, de qualquer tratamento, em qualquer área da saúde, existe um vão entre o mundo comercial, entre a minha percepção do que funciona ou do que não funcionaria e a realidade. Por exemplo, antes de chegar aqui no estúdio, eu tava discutindo com um cara nos comentários. Como eu falei pra ti antes, esse é um grande hobby meu que eu me arrependo todo dia. Eu paro para discutir com pessoas nos comentários do meu post, porque geralmente, sei lá, eu fiz um post sobre... não existia segundo cérebro. Fala, intestino é segundo cérebro. Vai falar, faça um post sobre isso. Vai surgir algum profissional muito magoado com esse post. Ele vai querer dizer que não, isso é mentira, porque na minha prática isso funciona. Eu vou tentar explicar para essa pessoa todos os dias de que na verdade isso não faz o menor sentido. Qual é a grande sacada? Percebe que todo terapeuta de
toda abordagem, de toda terapia, de todo tratamento sempre vai falar que funciona. É impressionante como todo tratamento funciona. Ou seja, a gente vive num mundo, nós somos muito sortudos aparentemente, onde todas as pessoas têm um profissional que sempre consegue resolver seus pacientes com todo tipo de tratamento. Portanto, não existe melhor tratamento. O próprio argumento da pessoa fala, não, olha só, vai lá na farmácia e compra o meu remédio, mas compra tal, porque o tal não funciona comigo. Não é possível. A biologia da pessoa é diferente dos componentes químicos da outra que não vai dar reação. Exato, mas aí é que tá. Todo mundo usa essa lógica na farmácia. Na hora de comprar um enxaque da vida, um sei lá o quê, essa lógica funciona. Na hora de falar sobre psicologia, fisioterapia, nutrição, não. Nesta hora, as pessoas vão preferir qual argumento? Veja, funciona para mim. Na minha prática funciona. E aí a gente chega no que a gente chama de prática baseada em evidências, que ela nasce no Canadá, na Universidade de McMaster, onde basicamente um grupo de epidemiologistas clínicos ali, eles começaram a discutir o seguinte, olha, talvez boa parte das práticas médicas mais façam mal do que bem para os pacientes. Talvez boa parte das práticas que os médicos fazem são inúteis, né? Se você volta aí 200, 300, 400 anos, você tem práticas como, por exemplo, sangria, né? Então o cara, ele ia no médico, o médico pegava o braço dele e falava, não, é que tem sangue impuro dentro de você, por isso que você está doente. Cortava a pessoa e deixava a pessoa sangrando. Esse cara era médico. E falar contra a sangria na época da sangria era um absurdo. Tu era excomungado da academia. Inclusive estão voltando nessa prática, né? Eu vi o pessoal fazendo com furo na testa, acho que na canela também. Enfim. Pseudociências sempre vão existir. Ponto. A única coisa que precisa mudar é a conscientização da população acadêmica sobre como levar para a população maior, como levar para a população geral uma informação de qualidade. Ou seja, a gente sabe que essas crendices, essas pseudociências, elas sempre vão existir. Não, a gente nunca vai conseguir eliminar isso do ser humano, porque faz parte do ser humano acreditar nesse tipo de coisa. A grande questão é como é que a gente consegue evitar que o maior número de pessoas caia nesse tipo de prática errada, né? Então vamos lá. A ideia da prática baseada em evidências é você separar a tomada de decisão clínica. O que é uma tomada de decisão clínica? O meu paciente chega na minha frente com depressão. Eu vou ter que ter uma tomada de decisão clínica. O que é que eu vou fazer com ele? Ele vai ser encaminhado para um psiquiatra, ele vai fazer psicoterapia, ele vai abrir a cabeça dele. O que a gente vai fazer? Isso é uma tomada de decisão clínica. Para eu tomar essa decisão, eu vou ter que avaliar 3 coisas, que são os 3 pilares da PBE. Pelo menos, se você é um profissional da saúde, você deveria estar fazendo isso. O primeiro pilar é, obviamente, a minha experiência clínica. Então, cara, ele chegou para mim falando, olha, eu fui diagnosticado com bulimia, mas eu não gostava do psiquiatra, daí eu vim aqui. Tá, legal. Eu já atendi quadros de bulimia? Eu tenho alguma qualificação para atender quadros de bulimia? Eu sei o que é bulimia, eu entendo dos critérios diagnósticos, eu entendo do procedimento terapêutico convencional. O que eu sei sobre o quadro? Eu tenho condições de atender esse paciente? Esse é o primeiro passo, é a sua expertise clínica. Depois nós temos o segundo pilar, que é a preferência, a cultura, as características do paciente. Então, um paciente indígena obeso sem uma perna não é a mesma coisa que eu. Uma pessoa que vai receber uma cirurgia que ela mora sozinha, ela vai fazer bariátrica, ela mora sozinha, está desempregada, ela não é a mesma paciente de bariátrica que uma mulher que tem 3 funcionários em casa para fazer a jantinha, café da manhã, almoço para ela, que arruma a cama dela, que dá banho, não é o mesmo paciente. O pós-operatório desses pacientes vão ser completamente diferentes. Eu tenho aqui um paciente de ansiedade. Tudo bem, super fácil, né? Não. Um trabalha de noite de vigia e o outro é estudante. Não são os mesmos pacientes. Então, as idiosincrasias dele, as características dele que vão interagir com o tratamento são diferentes. Portanto, eu preciso aí do terceiro pilar, que é a melhor evidência científica disponível para aquele paciente. Ou seja, antigamente, aí no começo da PBE, surge o que a gente chama de pirâmide das evidências, que infelizmente essa porcaria vive até hoje, as pessoas ainda acreditam nisso, que é uma pirâmide rígida que diz o seguinte, a opinião de um profissional está aqui embaixo, depois nós temos estudos de caso controles, estudos observacionais, Lá em cima nós temos revisões sistemáticas com meta-análise, depois nós temos ensaios clínicos randomizados. Em 2015 surge uma visão mais realista de como enxergar isso,
que é como se todas essas linhas divisórias da pirâmide fossem, na verdade, meio turvas, e, na verdade, você precisa de uma lupa para olhar essas coisas todas e ver qual que é o melhor estudo. Por quê? Eu posso ter uma revisão sistemática com meta-análise, que é um tipo de estudo horrível, e um estudo observacional muito bem feito. Mais me vale este estudo do que essa porcaria aqui. Então, o nome do tipo de estudo em si não vale muito. E essa também é outra discussão que a gente tem com picaretas, que é, às vezes você vai chegar para mim com um papel aqui, você vai chegar com um artigo falando, ó, esse artigo aqui falou que a minha prática funciona. O artigo pode ser um lixo. Uma ciência pode ser uma ciência ruim, né? Inclusive, e essa é uma das razões pelas quais a prática baseada em evidências ela é tão necessária, tem o resultado clássico de John Ayres em 2005, em que ele basicamente sintetiza as evidências das ciências biomédicas. Ele fala o seguinte, olha, a maioria, né, da literatura científica nas áreas das ciências da saúde, elas são falsas. Porque ou elas não são replicáveis, ou elas não são aplicáveis, ou elas não são válidas, ou seja, não tenho nem como confiar no que está escrito ali no artigo. Então, isso é uma coisa muito simples, tá? Existir um artigo científico sobre algo não quer dizer que aquele algo está certo, porque você consegue encontrar artigo científico sobre qualquer porcaria. Inclusive, consegue escrever e botar no Google lá em um monte de lugar e colocar como verdadeiro, né? Sem brincadeira. Como diz o pessoal, né? Vai procurar no Wikipedia. Eu fiz um post essa semana porque eu publiquei o preprint de uma revisão sistemática que eu fiz, e aí na hora eu publiquei o preprint, no outro dia minha caixa de e-mail já tava com um monte de e-mail de revistas que a gente chama de revistas científicas predatórias, jornais científicos predatórios. Eles são o que a gente brinca, né? Que é o pagou, publicou. Deu. Ou seja, uma revisão por pares, que é você envia o seu artigo para uma revista, eles vão mandar sem os seus dados para 2 cientistas do campo, que eles não sabem quem é o outro, os 2 vão avaliar cegamente o seu artigo, eles vão tacar o pau no teu artigo, vão mandar de volta pro editor, daí o editor vai mandar para você falar, e aí, tu consegue responder isso daqui? Ou, as críticas são tão ruins ao teu artigo que eu não quero nem saber se tu tem resposta ou não, tá recusado, não vou publicar isso aqui. Isso é revisão por pares. Isso demora, dependendo da revista, 2 anos. 1 ano. Tem revistas, claro, às vezes tem um corpo editorial muito grande, fazem alguns meses. Revistas predatórias, sem brincadeira. Tem lá um botão assim pra você upar o documento, aí você paga uma taxa e em 5 dias tá no ar. Pra galera que tá acompanhando em casa... E não é paga barato, tá? $3 mil, $5 mil, aqui ó. E muita gente... porque pra galera que tá vendo muito isso na internet agora, de algumas revistas por aí. Publique a sua história maravilhosa na revista... Olhe. Dentro da ciência não é muito diferente. Você tem revistas predatórias que publicam sobre tudo. Isso é, inclusive, uma outra coisa que preocupa bastante, né? Eu abro um jornal, sem brincadeira. Minha revisão sistemática é sobre hipnoterapia para tratamento de depressão. Surgiu um jornal de anestesiologia querendo publicar. Claro, é esse esquema. Você paga, você publica. Mas a grande ideia do porquê, e finalizando finalmente a minha história ali, a gente acabou fazendo umas voltas. Não, mas não tem problema. Aqui a gente vai e volta, vai muito e vai e volta. A grande ideia por detrás o questionamento da minha prática me levou a começar a fazer pesquisa e começar a estudar sobre outros campos. E aí eu fui ficando cada vez mais inseguro com a minha prática e migrando a minha prática para PBE. E é aí que começa a minha guerra com a galera da hipnose, porque nós temos um grande problema que é um conservadorismo da ignorância dentro do campo da hipnose em geral, né? Então, por exemplo, eu estou hoje fazendo análise de dados de uma survey que nós realizamos nacionalmente sobre hipnose. Então, nós questionamos hipnoterapeutas ao redor de todo o país sobre suas práticas em hipnose. E nós tivemos uma grande dificuldade porque o hipnoterapeuta brasileiro ele não conseguia responder perguntas sobre o que ele faz no dia a dia dele. E não eram nem perguntas técnicas do tipo assim, qual teoria está certa? Não, são perguntas do tipo, você usa algum instrumento para avaliar hipnotizabilidade do seu paciente, tipo, se ele é hipnotizável ou não? Tem um aparelho para isso? Existem aparelhos, mas a gente pode discutir sobre isso porque, teoricamente falando, eles são falhos, mas não deixam de existir, né? E muitos falaram, não. Alguns falaram, não, eu uso sim. Nossa, é mesmo? Qual instrumento você usa? Observação. Isso não me disse nada. O famoso olhômetro, fator cagaço. Um pra lá, um pra cá, não cai. E aí aqui tá. Observação. Você observa o quê? Um fenômeno? Uma resposta? Um sinal fisiológico? Aí outra pessoa respondeu, eu uso um aparelho para medir a frequência da atividade cardíaca. Para quê?
Então você tem profissionais trabalhando com um instrumento que eles não conhecem, com uma ferramenta que eles não sabem como funciona, e eles medem ela com coisas aleatórias que não funcionam, que não têm capacidade de medir nada. Essa é a grande ideia do porquê falar sobre ciência é tão difícil, porque a grande parte dessa população não entende de ciência e é aversa a ouvir sobre ciência. Porque quando você ouve sobre ciência, você necessariamente tem que passar a tua prática, a tua visão de mundo por um escrutínio. Isso é desconfortável. Então, a minha história se resume a isso. E essa é uma das razões pelas quais eu não tenho problema em questionar a prática de outras pessoas. Eu parto do seguinte pressuposto egocêntrico. Se eu não tive problema em humilhar, em passar pelo escrutínio a minha prática, eu também não tenho problema em questionar a sua. Então eu acho que é um exercício válido de ambos os lados. Eu não tive problema de questionar a minha, portanto eu também espero que você não tenha problema de questionar a sua. Mas a gente trazendo pro lado do crescimento profissional, né? Vamos pensar um pouco nesse sentido. Eu sempre digo que eu vejo que as pessoas levam tudo muito pro coraçãozinho. E quando talvez surgem esses questionamentos, não digo nem crítica, mas esses questionamentos em relação às práticas aplicadas de outros hipnoterapeutas ou de outros profissionais da área, muita gente se sente ofendido. Sim. E não só dentro da hipnose, mas dentro de uma gestão de projetos, por exemplo. Quando um engenheiro questiona o outro, a gente vê muito... Você está duvidando do meu método? Você está dizendo que está errado? Então, eu vejo que as pessoas hoje... Eu não sei se é uma questão de cultura. Eu acredito que é uma questão de cultura. A questão de você... ter medo da crítica, ter medo do feedback e principalmente do questionamento. Pela falta, aí entra agora vendo a tua argumentação, e justamente pela falta de segurança, de conhecimento prático em relação a isso, né? Porque a gente vê hoje que, como dizer, eu não quero falar de escolas, né? Mas a gente percebe que hoje se planta, hoje não tanto, talvez um pouco antes da pandemia estava um pouco mais, se plantando aquela sensação, cara, faça a formação em coach que tu vai ficar rico. Faz a formação em hipnose que você vai ficar 8 dias lá, tu vai se tornar expert, tu vai montar tua clínica, cara, tu vai ficar rico. Então eu conheci muita gente que entrou nessa vibe, e se você entrar pra questionar isso, a pessoa fica brava. Sim. Então realmente é algo complexo. Mas trazendo agora pro nosso dia a dia, a hipnose realmente, primeiro o que é a hipnose? Vamos definir o conceito de hipnose. Essa resposta é complicada porque existem 6 teorias principais para explicar o que seria a hipnose. Elas são hipótese de estado quantitativo, hipótese de estado qualitativo, hipótese de estado fraco, hipótese fenomenal, hipótese não estatal, hipótese que surgiu tem alguns meses atrás, publicadas na International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, que é a hipótese experiencial da hipnose. Todas elas tentam explicar o que é a hipnose como um fenômeno, ou seja, ela como algo em si. Elas são divididas em 2 linhas principais, que a gente chama de hipóteses estatais, hipóteses não estatais. Hipóteses estatais vão enxergar a hipnose como um estado alterado da consciência, né? O famoso transe hipnótico. E as escolas não estatais vão enxergar a hipnose como um comportamento, ou seja, talvez a hipnose ela seja um comportamento que envolva motivação e tal. Hoje nós não temos uma definição consensual sobre o que seria hipnose. Na verdade, esse debate ele continua dentro do campo de pesquisa em hipnose até hoje, mas ele continua muito provavelmente, não só por causa disso, claro, mas muito provavelmente por uma não motivação de abandonar teorias que alguém goste, ou seja, boa parte dos caras que auxiliaram a construir certas teorias, eles ainda estão vivos, então meio que eles provavelmente não vão querer largar a mão da teoria deles, o que é um erro dentro da própria ciência. O próprio método científico não deveria funcionar assim, mas tudo bem. Então, hoje nós não temos evidências de que hipnose seja um estado alterado de consciência, nós não temos evidências de que transe hipnótico exista, apesar disso ser tão falado nas redes sociais, em filmes, séries. Tu assiste Gotham, a série Gotham, por exemplo, tem uma hipnoterapeuta que pede para os pacientes matar a gente por ela usando transe hipnótico. Tu entra no filme Corra, mais uma lá que faz as pessoas do nada aparecendo numa floresta sendo caçada. Aí depois tem Hypnotic na Netflix, mais um cara que manda outros matar a gente no lugar dele com hipnose. Essa é a representação cinematográfica da hipnose por uma visão socialmente espalhada da hipnose, que a hipnose seja um estado de transe ou coisa assim. As visões não estatais da hipnose, elas vão falar o seguinte, olha,
Hipnose talvez seja um comportamento que envolva a motivação em colaborar com uma sugestão, em responder a uma sugestão. E aí é o que nós teríamos como a visão sociocognitiva da hipnose. Ou seja, talvez a hipnose ela seja um comportamento que envolva a sua expectativa mediante uma sugestão dada e você, motivado em responder a ela, você altera a sua percepção. Esse é o resumo mais básico que dá para fazer disso. Eu sei que ainda assim parece um pouco complexo, mas a ideia é... imagina que você está indo numa cirurgia, né? E você não está respondendo ou você não vai ser a melhor pessoa a responder a anestesia química. Você poderia, por exemplo, querer muito fazer essa cirurgia justamente porque você precisa que ela seja feita para você continuar vivendo com qualidade de vida. Talvez o querer tanto não sentir dor para poder fazer a anestesia vai gerar em você alterações que você possa fazer a cirurgia sem anestesia e sem sentir dor. Esse é o princípio de você fazer anestesia com hipnose em cirurgias. Você pode realizar uma cirurgia de peito aberto com a pessoa sem que ela sinta dor, sem anestesia química. Tanto em crianças quanto em idosos, adultos, a gente tem evidências para anestesia em cirurgia em todas essas faixas etárias. A grande questão é, a pessoa não está ali porque ela foi controlada a não sentir dor. Ela está querendo não sentir dor. Ou seja, hipnose primeiro de tudo. Essa é uma concordância entre os teóricos de todas as áreas da hipnose. Hipnose é sempre um processo autogerido. Portanto, a gente sempre fala, né? Olha, toda hipnose é uma auto-hipnose em certa medida porque não sou eu quem hipnotizo você. Por quê? Porque essa hipnose depende de motivação, que é um fenômeno, psicológico básico, né? Um processo psicológico básico. A gente entende que toda motivação é interna. Por isso que você vai numa palestra motivacional, o cara conta a história de vida dele, não foi que ele te motivou, ele foi um estímulo e esse estímulo gerou uma motivação interna, ponto. Então, toda motivação interna, assim como toda hipnose também, é autogerida. Portanto, se eu tô ali com um paciente fazendo algum processo e ele, sabe, falar, não quero mais, tudo bem, ele abre o olho e acabou. Pronto. Não teria como eu usar a hipnose para controlar alguém. E aí entra o grande problema em teorias equivocadas, teorias ultrapassadas, como a ideia de que a hipnose seja um transe hipnótico, serem propagadas. Nós tivemos recorrentes casos de hipnoterapeutas abusando sexualmente de pacientes em clínicas, sobretudo pacientes menores de idade. E o jornal rapidamente publica: paciente hipnotizada para ser estuprada e não sei o que lá. É óbvio que ninguém vai querer duvidar da palavra de uma garota que foi estuprada numa clínica. A grande questão é, não é porque alguém passa por uma experiência que necessariamente aquela pessoa entenda daquela experiência. Eu posso ter câncer e não é por isso que eu entendo de oncologia. Eu tive câncer. Não é porque eu tenho doença de Crohn que eu manjo de doença de Crohn. Eu só sofro com ela, tenho minhas vivências pessoais e ponto. Teve uma reportagem, se não me engano, de 2021, de uma garota no Paraná que ela foi abusada por um hipnoterapeuta. Ela falou, olha, ele me hipnotizou e tirou meus movimentos e ele me abusou. É óbvio que você não vai olhar para ela e falar, você é uma mentirosa. Obviamente que não, ninguém faria isso. A grande questão é, ela tá errada. A grande questão, na verdade, é, ela foi abusada, ela ficou sem movimento, mas não por causa da hipnose. A explicação com plausibilidade biológica, é uma parte muito importante das teorias em saúde, que é essa explicação, essa teoria faz sentido? Tipo assim, biologicamente, tem como isso realmente acontecer? É muito mais provável que ela só tenha congelado, porque uma das 3 possíveis respostas ao medo que animais com neurônios como nós temos é ou você congela, ou você foge, ou você luta. FFF, que é o Freeze, Flight or Fight. Ela congelou, porque obviamente ela é uma moça menor de idade, sozinha numa clínica longe da casa dela, sem a mãe ou o pai dela por perto, com um cara estranho que do nada começa a apalpar ela. É óbvio que ela vai ficar com medo. E a resposta que o organismo dela teve, com a experiência, o repertório comportamental que ela teve é congelar. A primeira explicação racional que ela pode desenvolver foi porque ele me hipnotizou. Provavelmente por 2 razões. Primeiro, porque com certeza é o socialmente espalhado, tipo, todo mundo fala que hipnose é transe, não sei o quê. E a segunda é, ninguém gostaria de pensar que eu permiti, eu congelei. Por que eu não lutei de volta? A primeira resposta foi porque ele tirou meus movimentos. Foi por isso que eu não reagi. É uma forma muito mais fácil de você lidar com o sofrimento e ninguém vai julgar ela por causa disso. A grande questão é,
O veículo de informação, o jornal, deveria ter alguém responsável por pensar. Talvez não faça sentido. Talvez a gente poderia chamar um psicólogo, alguém que entenda o assunto para falar sobre isso. Ou seja, esse tipo de coisa, por exemplo, um hipnoterapeuta ser um criminoso, né, e que espero que continue na cadeia, ele foi preso. Esse tipo de cara é o tipo de cara que continua perpetuando visões erradas sobre hipnose e crimes também no caso. Mas aí talvez, nesse caso, por exemplo, assim... Talvez também ela pode ter travado, além desses sintomas. Porque assim, eu confesso que por várias vezes eu já me perguntei, mas caramba, cara, eu vejo muito isso e eu vejo... O cara do nada cai. Tipo, mas caramba, como que esse cara caiu, cara? Eu falei, caramba... Porque, por exemplo, vou trazer também, não vou entrar no cunho religioso, mas a gente vê isso muito. Não, sim, em religião. Sim, em religião você vê esse comportamento hipnótico constantemente. Isso não é, na verdade, um problema. A grande questão é, se você conversar com pessoas que vão nessas igrejas e tal, em que a pessoa passa um terno, a pessoa cai no chão. Se você conversar com diferentes membros dessas igrejas, muitos deles vão falar, cara, eu não queria passar vergonha. Cara, todo mundo tava caindo, eu caí também. Tava todo mundo caindo, eu caí também. Teoricamente falando, se eu posso sintetizar a hipnose como um comportamento, falando, olha, hipnose é o comportamento de ficar motivado a colaborar com uma sugestão e essa colaboração pode gerar alterações na minha percepção, pronto, eu consigo facilmente explicar uma pessoa cair no chão num evento desses. Porque ela tá em conformidade social, então tá todo mundo fazendo, não vou deixar de fazer. Não quero aproveitar essa experiência também, porque deve ter algo surreal nisso aí, né? Ou o fato de, eu não sei o que tá acontecendo, mas tá todo mundo acontecendo, isso me gera motivação, expectativa é a palavra-chave, e quando acontece comigo, eu sinto. Pode até não ser real, mas eu sinto. Exemplo prático, você vai tomar uma injeção e você tem, por exemplo, medo de agulha. A pessoa ela começa a experimentar dor antes da agulha encostar na pele dela. Verdade. Ai. O nome disso é expectativa. O nome disso é um comportamento hipnótico. Ou seja, a agulha está chegando. Você consegue observar aquilo como um fenômeno, um estímulo. A chegada desse estímulo ela vai gerar a expectativa que, por sua vez, você vai começar a processar aquilo. Então, a grande ideia por detrás é... Talvez boa parte dos comportamentos que pessoas sentem ou coisas do gênero envolvam apenas um comportamento hipnótico. E isso não é necessariamente um problema. Por exemplo, uma pessoa ela não deixou de ter uma vivência menos real porque ela foi baseada num ato hipnótico. Até porque a hipnose não foi algo criada por alguém. Hipnose faz parte do funcionamento normal do ser humano. Por isso que a gente entra naquela parte, tem instrumentos para medir o quão hipnotizável uma pessoa é? Tem, mas eles são falhos. Tem um artigo clássico de Irving Kirsch que se chama O que, de fato, as escalas de hipnotizabilidade medem? Existem 4 tipos principais de sugestão. O que essas escalas costumam medir é a sua responsividade às sugestões imagéticas. Imagina um famoso aqui. Aí você consegue ver o cara. De fato, pessoas conseguem gerar alucinações visuais, gustativas, auditivas com hipnose. A questão é, todo mundo vai gerar essas alucinações? Não. Uma minoria da população vai gerar essas alucinações. Mas uma maioria da população consegue experienciar a hipnose para outros fins, como, por exemplo, para fins terapêuticos. Então, a grande ideia é, teoricamente falando, essas teorias elas vão praticamente dizer que as pessoas têm quase que uma responsividade, uma resposta inata à hipnose. E isso é mentira. Ou seja, uma pessoa ela pode ser talvez mais predisposta a responder super bem numa sessão de hipnose, numa hipnose de palco, porque ela é uma pessoa talvez mais aberta a experiências, ela é uma pessoa que constantemente consegue utilizar o lúdico dela. Ao mesmo tempo, não existe nada que impeça dessa pessoa que talvez não responda muito bem de primeira mão, que ela não treine. Ou seja, que ela não possa melhorar essa hipnotizabilidade dela. Então, essa ideia de que uma pessoa seja mais ou menos hipnotizável, ela não é fixa. Ela não é mentira, ou seja, se eu pego aqui 1000 pessoas e faço uma sessão de hipnose com todas elas, algumas delas vão responder melhor do que outras de primeira mão. Mas as outras que responderam mal, elas podem só melhorar a resposta. E aí sim, você pode inclusive apelar ao uso de hipnotistas de palco e tudo mais, falar, vamos lá, tu já foi hipnotizar alguém que a pessoa não respondeu na hora, tu conversou com ela um pouco, e em seguida ela respondeu super bem, todo mundo vai te falar aqui, cara, sim.
Sim. Você falando agora da questão da hipnose de palco e tal, você comentou no começo ali que a questão da primeira pessoa que você hipnotizou, você colocou na foto do seu perfil. E como que foi essa primeira experiência, você ali, tipo, agora eu sou poderoso, agora eu consigo. Na verdade... Antes de ter todo esse conhecimento que você tem hoje. Na verdade, a primeira vez que eu hipnotizei uma pessoa... Eu fiz ali... Eu basicamente ficava lendo em blogs e tal, e eu só tentei replicar o que as pessoas diziam que faziam. Eu repliquei, e quando eu falei 1, 3, 2, 1, durma, o cara caiu com a cabecinha no meu ombro, e aí a foto é basicamente o cara com a cabeça no meu ombro, e eu assim, ó. O que eu faço agora? Porque a minha cara foi do tipo, ou ele tá mentindo, tá me sacaneando, ou eu tava errado. E eu tô diante de uma coisa incrível aqui. E aí que a gente brinca, né? Que quando você tem o primeiro contato com a hipnose, você é picado pelo bichinho da hipnose. Então, dali em diante eu achei uma coisa fantástica. Por isso uma coisa maravilhosa. Imagina, tipo, você tem o poder de pum, a pessoa... E aí, claro, eu fui treinando e tal. Eu fiz muito... Nossa, eu fiz anos de apresentação de hipnose de palco. E eu parava balada, eu parava bar. Eu entrava em boate, eu fazia hipnose com um monte de gente e tudo mais. Sem sacanagem, eu fiz isso por usou as baladas como laboratório. E fazia na rua, eu botava um cartazinho na rua assim, ó, hipnose grátis aqui, pau. E eu começava a fazer porque eu treinava com as pessoas. E eu ia melhorando minha habilidade, digamos, de hipnose de palco. Hoje em dia, na verdade, já tem uns 3 anos e meio que eu não faço hipnose de palco. Uma razão, porque eu fui me afastando desse mundo. E a outra razão é que hoje, na verdade já tem 1 ano e meio, eu sou membro acadêmico da Society for Clinical and Experimental Hypnosis, a SESH, e no nosso código de ética lá diz que a gente não pode ser associado à hipnose de palco, ou seja, meu nome, minha imagem não pode mais ser associada à hipnose de palco. Antiético. Porque é uma sociedade de clínicos e pesquisadores de hipnose. Hoje a SESH ela é a maior sociedade de hipnose mundialmente. E isso é até engraçado, porque teoricamente a SESH ela tem mais membros que a Sociedade Internacional de Hipnose Clínica Experimental. E aí, basicamente, lá nós temos, enfim, workshops, grupos de pesquisa e tudo mais em hipnose. E aí, por questões éticas, não se pode associar mais hipnose de palco a nós. Não que eu recrimine, na verdade, essa é uma coisa que eu sempre deixo muito claro. Quando a gente fala sobre prática baseada em evidências, eu tenho que me basear na melhor evidência científica disponível. Não existem evidências de que hipnose de palco cause iatrogenia, cause efeitos adversos. Não temos evidências de que hipnose de palco seja perigosa. A única evidência que nós temos é que hipnose de palco deve ser divertido. Ponto. Por quê? Porque pessoas continuam fazendo, continuam se divertindo, continuam aprendendo. Só. Então, no mesmo ímpeto que nós temos que ter rigorosidade acadêmica para questionar práticas em saúde, a gente tem também que questionar nossos gostos. Ou seja, se eu tenho um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um nutricionista que acha, que vê com maus olhos hipnose de palco e fala, não, isso daí é perigoso. Olha, com a mesma rigorosidade que eu vou questionar minha prática, eu também vou questionar esse argumento que não existem. Eu não associo meu nome porque eu não posso e porque eu fui deixando de gostar com o tempo, fui cansando. Mas também não existe nenhuma evidência de que hipnose de palco cause mal. Na verdade, a maior probabilidade é que você só se divirta ou você não goste muito na hora e acabou. Só isso, né? Agora, com relação só para finalizar e deixar isso bem claro, tá, pessoas? Não existe uma definição consensual sobre hipnose. O que nós temos muito bem claro existe um dos grandes nomes da psicologia baseada em evidências, que foi o Scott O. Lilienfeld. Ele morreu em 2017 de câncer, infelizmente. E esse foi um dos caras que ele muito falou sobre iatrogenia, que eu acabei de falar esse nome agora há pouco, só para finalizar o que é isso. Iatrogenia é quando uma intervenção médico-terapêutica ela causa mais mal do que bem. E aí isso fere, obviamente, um dos princípios da bioética, que é, se não for fazer nada, pelo menos não piorar. Pelo menos não faça mal. A grande ideia é, todo tratamento que tem condições de ajudar alguém também pode ter condições de ferir aquela pessoa, né? Portanto, quando você vê, por exemplo, homeopatia, que é uma pseudociência muito bem estabelecida já na literatura, que é uma pseudociência. Você tem noção que você pode beber 500 litros de remédio homeopático e não vai acontecer nada contigo? Me diz um remédio que você pode sair o dia inteiro, ficar tomando aquele remédio o dia inteiro, e você não vai passar mal, você não vai morrer, tu não vai ter um treco. Se você pegar enxaque e tomar 70 pílulas de enxaque, comprimidos de enxaque, tu vai ter um problemão, tu vai parar no hospital legal.
Se você consegue tomar 500 litros, inclusive teve um experimento muito bacana na década de 90, se não me engano, em que um cientista, ele foi na frente de uma farmácia, na frente de um laboratório homeopático, e ele ficou... ele pediu para muitas pessoas no mesmo dia ficarem consumindo remédio homeopático o dia inteiro para ver se ele conseguia causar uma overdose de homeopatia. Talvez. E de fato, não. Todo mundo ficou ali consumindo homeopatia e não aconteceu nada. Ou seja, você não tem condições de causar mal, também não tem condições de causar bem e vice-versa. Iatrogenia em psicoterapia é uma coisa que poucas pessoas falam ou conhecem, porque acham que não tem como terapia causar mal. Tem. E nós temos muita literatura, e Scott Lilienfeld foi pioneiro em falar sobre isso. Só que Scott Lilienfeld, além de ser um dos patronos da psicologia baseada em evidências e falar sobre iatrogenia em psicologia, ele também foi um cara que escreveu sobre hipnose. Poucas pessoas sabem disso. Lilienfeld falou muito sobre hipnose. E Lilienfeld coloca em alguns de seus textos como que a APA, que é a Associação Americana de Psicologia, perde sucessivas oportunidades de educar e reeducar a população sobre hipnose, continuando espalhando definições estatais de hipnose, ou seja, que hipnose seja um estado alterado de consciência. Lilienfeld fala várias vezes, olha, as evidências apontam para a hipnose ser um comportamento, por uma visão sociocognitiva dela. Então, essa é outra luta, não apenas de tirar a hipnose de onde ela não funciona ou não deveria, mas também de falar, olha, talvez a hipnose não seja um estado de transe. Ou seja... É um tema bem interessante, bem polêmico, e realmente tem um campo muito vasto ainda para ser estudado, né? Mas agora trazendo para a questão da... Né, a galera sabe que eu adoro pesquisar aqui no ChatGPT, né? Então, colar pergunta, ainda mais tema que eu não faço ideia. Até tem os nomes aqui, eu nem sei se existe. Ó, vou fazer uma pergunta que ele me fez aqui. Tá. Vou pegar essa pergunta do ChatGPT. Quais são os principais desafios que você enxerga na aplicação de técnicas de hipnose em dispositivos biomédicos, como neuropróteses ou sistema de biofeedback? Nem conhecia esse termo, biofeedback. Vamos lá. Tem pessoas que utilizam biofeedback enquanto fazem hipnose, mas não temos nenhuma evidência de que auxilie para qualquer coisa atualmente biofeedback com hipnose. Não, peraí, o que é biofeedback primeiro? Você consegue? Porque eu tô fazendo pergunta, nem sei se nem tô jogando fogo, né? Eu vou me restringir bastante a falar sobre biofeedback, porque não é um campo que eu estude, e porque eu tenho um colega lá na Hungria, um brasileiro, o Andrei, que ele faz pesquisa em biofeedback, então qualquer coisa que eu fale, muito provavelmente eu vou estar falando uma bobagem. Mas teoricamente é uma tecnologia no qual você, em tempo real, consegue respostas orgânicas, você consegue mensurar certos estímulos, como, por exemplo, atividade cerebral, frequência cardíaca, questões térmicas do organismo. Você consegue ali medir essas respostas da pessoa em tempo real, mas eu realmente vou me restringir a falar porque eu não entendo dessa área, não estudo, né? O que eu poderia falar ou seja, no campo do biofeedback, o que ele é, a teoria dele, a máquina, não sei. A parte clínica, essa parte eu sei que é a parte das evidências no sentido de existe alguma evidência que hoje justifique sua aplicação clínica? Atualmente não. Ou seja, não temos evidências suficientes e aí só pra vocês entenderem, você acabou de falar que não entende a teoria, como é que você vai falar disso? Porque são coisas diferentes. Eu posso não entender nada da teoria de uma coisa, mas entender das evidências clínicas daquilo. Ou seja, sei lá, ACT, terapia de aceitação e compromisso. Entendo da teoria? Não, estou estudando agora. Entendo das evidências clínicas? Sim. As evidências clínicas da ACT são extremamente pobres. São, em sua maioria, de qualidade metodológica duvidosa, ruim, né? Faltam ensaios clínicos, apesar de estarem vindo muitos agora, mas que estabeleçam ele como uma terapia que justifique a substituição do tratamento já estabelecido por ela. Isso é evidência clínica. A teoria e tudo mais, de fato, me carece. Estou começando a estudar agora, por exemplo. E eu poderia falar sobre isso no âmbito do biofeedback, que é, de fato, faltam evidências clínicas que falam, não, justifica pagar para fazer esse tratamento aí. O paciente lá, a linha final da ciência, que é a pessoa real, no mundo real, o cidadão comum, ele vale a pena ou não pagar esse tratamento? Hoje não temos evidências que corroborem isso. Agora, neuropróteses. O que nós poderíamos dizer é o seguinte... não temos muitos estudos sobre hipnose para aplicação de neuropróteses e coisas do gênero. A única coisa que a gente sabe poderia ser utilizada talvez para o sujeito fazer a
cirurgia para aplicação de alguma neuroprótese. Faria sentido? Só uma contexto. A neuroprótese seria uma prótese com estímulos do sistema nervoso central, do sistema nervoso, algo sentido? Vamos lá. Uma neuroprótese, e aí nós temos a palavra prótese. Prótese é o contrário de órtese. Eu, por exemplo, estudo órteses. Próteses é quando eu não tenho aquele membro. Por exemplo, perdi o meu braço. Se eu acoplo algo aqui, é uma prótese. Porque eu perdi o braço, agora eu substituo ele com alguma coisa. Uma neuroprótese é você colocar algum tipo de instrumento no seu tecido encefálico. Nós temos, por exemplo, pesquisas nos Estados Unidos com pacientes deprimidos refratários, ou seja, pessoas que não respondem mais ao tratamento para depressão, medicação e tudo mais. Existe um grupo de pesquisa hoje que eles estudam um chip que eles basicamente colocam aqui no cérebro e eles ligam essa placa às amígdalas do cérebro. Ela basicamente passa ali alguns dias captando a atividade dessas amígdalas e vê quando que o paciente tem crises e como é que é a atividade. Depois de alguns dias elas entenderam, entendi como é que é a atividade basal dessa amígdala e quando que esse cara tem crise. Quando ele tem crise, a amígdala se ativa dessa forma. E quando essa placa começa a funcionar, a partir do momento em que o paciente começa a apresentar os estímulos, que ele vai começar a ter uma crise, essa placa vai lá e inibe a atividade da amígdala. É como se desligasse a depressão. É uma neuroprótese, teoricamente falando. Né? O que o Elon Musk está tentando fazer com o Neuralink, teoricamente, é uma neuroprótese. Você está inserindo uma tecnologia que a gente chama de invasiva. Ou seja, nós temos dois tipos de tecnologias a nível neurológico, assim, né? Tecnologias invasivas e não invasivas. Não invasivas, eu não tenho que te furar. Invasiva, eu tenho que te furar. Eu tenho que cortar alguma coisa, eu tenho que cravar alguma coisa em você. Essa é a diferença entre tecnologias invasivas e não invasivas. Qual é o benefício da tecnologia invasiva, né? Você tem contato direto com aquilo que você está buscando. Por exemplo, uma grande dificuldade que nós temos, e aí nós precisamos de um monte de filtros e ficar ali limpando o sinal. Quando eu capto o sinal com o eletroencefalograma dos meus participantes no laboratório, por exemplo, eu tenho que filtrar ruídos, eu tenho que filtrar o movimento da pele dele. Na frequência cerebral ou não? Não. Sim, é porque justamente o eletroencefalograma ele vai ter o eletrodo ali que vai estar tentando captar a atividade cerebral de neurônios piramidais. A grande ideia é, entre a atividade elétrica que está rolando e o captador e o eletrodo, eu tenho couro cabeludo, cabelo, o cara fica se mexendo, ele move a cabeça, ele pisca. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. As ondas da tomada da bancada do laboratório estão interferindo. Então, tudo isso tem que ser filtrado. Se eu tenho um eletrodo cravado no teu cérebro, eu não tenho nada disso. Não tem interferência externa. Eu já tenho diretamente esse sinal. Só tem um problema, né? Quando eu cravo algo em você, material estranho, ele se decompõe ao longo do tempo. Então, eu não posso só botar uma tecnologia em você e acabou, você nunca mais tem que se preocupar. Depois você vai ter que abrir a sua cabeça de novo e assim por diante. Então, o Elon Musk agora está com problemas, que é o seguinte: como é que a gente faz o organismo não rejeitar isso, não infeccionar, não matar a pessoa? Então, por exemplo, é incomum você ter um laboratório numa universidade em que tanto bicho morra durante o experimento e nada aconteça com essa pesquisa. O Elon Musk, por ser uma empresa privada, ele consegue. Então, por exemplo, os macacos dele lá com o Neuralink, todos morreram. Os porcos foram pro pau. A empresa foi fechada? Não. Por quê? Porque é uma empresa privada. Ela consegue fazer pesquisa e vamos tentar de novo. É isso aí. Conseguimos. Compra e faz mais macacos. Se você está numa universidade, você conseguiu... Nossa, você tem que ser um pesquisador bem importante para você receber autorização para pesquisar macaco. Se você tem 10 macacos e os 10 morrem durante o experimento, claro, existe uma diferença entre ele morrer durante o experimento e morrer quando você tem que matar o bicho. Existe uma diferença. Todos os animais que eu fiz experimento, todos eles morreram em algum momento que a gente tem que matar eles para conseguir coletar os órgãos. Só que se durante o experimento ele morre e não era para ele ter morrido durante o experimento, a gente tem um problema aqui. O comitê de ética vai comer seu couro. Então, a grande questão de elaborar a ciência biomédica é essa. Mas assim, qual é a dificuldade em pesquisar, aplicar hipnose? A maior dificuldade para você aplicar uma técnica de hipnose são duas. O paciente entender, ou seja, você tem que ter uma comunicação assertiva com o seu paciente suficiente para ele entender o que você está falando, né? E a mais óbvia é ele engajar na atividade. Só. Ou seja, se o paciente ele consegue entender o que você está falando e ele engaja, acabou. Tanto é que nós temos, por exemplo, aplicações de hipnose para pessoas surdas.
Você tem a aplicação de hipnose. Não tem a palavra, a pessoa não está ouvindo, né? Mas você tem a aplicação de hipnose por Libras. Por exemplo, tem um hipnoterapeuta que eu conheço que faz isso, estuda isso, ele mora na Noruega. Não, perdão, na Dinamarca. Ele faz lá especificamente aplicações de hipnose clínica, não é de hipnose de palco, hipnose clínica com pessoas surdas. A grande questão é como? Por causa que de novo, é uma questão de comunicação. Envolve a motivação e expectativa do sujeito em responder à sugestão. Uhum. Só. Então, a grande questão, qual é a dificuldade? É a pessoa estar motivada, engajada. Ah, mas isso aí é fácil, Felipe. Não necessariamente, porque se ela não foi sincera em tirar as dúvidas dela e tudo mais, talvez ela esteja com receio, com medo. A visão social de que hipnose é um controle, coisa do tipo, talvez esteja interferindo no quanto ela se permite de fato engajar na atividade. Então talvez isso seja uma dificuldade. O que é substituído, e essa é a diferença entre os mundos, hipnose clínica e hipnose de palco. No palco, todo dia chega ali o cara falando, duvido você me hipnotizar. A pessoa ela pensa isso. Na clínica, não tem isso 99,9999% das vezes, pela simples razão. A pessoa ela precisa de tratamento. Ela não está ali porque ela quer. Ninguém chega na clínica porque quer. A pessoa está na clínica porque ela precisa. Nós estamos agora desenvolvendo o projeto de pesquisa. A gente quer começar um ensaio clínico randomizado no Hospital Marieta, aqui em Itajaí, com pessoas vítimas, né, de trauma ortopédico, ou seja, pessoas que tiveram fratura e tal, em acidentes de moto. Nós queremos testar cuidado médico usual versus cuidado médico usual mais hipnose para esses pacientes. O cuidado que tem que se ter é basicamente o seguinte: olha, a gente vai ter que aplicar a sessão de uma forma sistematizada, tudo mais, mas por que os pacientes vão querer fazer? Por que eles vão engajar? Olha, porque o papo é bem direto. Você se acidentou, você está hospitalizado, você está no pós-operatório. Quer participar de um estudo em que a gente está testando um tratamento que não é químico, né? E que ele pode fazer você sentir menos dor? Por que dizer não, né? Você tá doendo. Que pessoa é essa? Você vai falar, não. Eu gosto de sentir dor. Tá gostosinha? Não, eu tô aqui com um monte de parafuso pro lado de fora da minha perna entrando nela. Porque eu queria. Eu vi o caminhão ali parado no semáforo, eu achei que seria legal jogar minha CG atrás dele. Eu queria pegar um atestado. Eu queria pegar um atestado 15 dias. Então, a questão é, por que o paciente ele vai não querer participar daquilo que talvez ajude ele a lidar com o sofrimento dele? Essa é a diferença estrutural entre o paciente que está querendo fazer terapia com hipnose e o cara que vai num show de hipnose. Entende? Inclusive, e tem também a questão da própria vergonha, né? Esse negócio, não, eu quero mostrar pro cara que eu sou mais fodão do que ele. Então, isso entra, claro, isso daí seria pro lado negativo, né? Geralmente a gente costuma falar desse efeito pro lado positivo, pro lado que favoreceria o tratamento. Existe uma coisa chamada efeito Hawthorne, que é um viés. Eu estou agora finalizando um paper com o Leonardo Weiner especificamente sobre isso, sobre vieses que são explicações melhores do porquê uma terapia funciona do que a terapia ter funcionado. Por isso que eu posso falar para um monte de hipnoterapeuta do tipo, olha, a sua terapia para este cara não funciona. Não, mas ele falou que funciona. Antes de vir para cá, eu estava discutindo com o cara no comentário e ele falou o seguinte, talvez eu seja um charlatão, mas vou me, abre aspas, basear em evidências? Não, vou me basear nos abraços que eu recebo semanalmente dos pacientes dizendo que eu os ajudei. Peraí, agora eu vou trazer, eu vou fazer um adendo. Isso pra mim é ego. Não, então. Não, com base assim, eu vou me basear nos abraços que eu recebi. Cara, não sei quem é, você provavelmente vai ver esse podcast, vai me criticar. Eu não estou falando com base em evidência, eu estou falando com base na percepção que eu tive ouvindo essa frase. Eu falei, caramba, isso pra mim é ego. O cara tá preocupado com os abraços que ele tá recebendo e não com o resultado. Mas aí que tá. Esse cara, ele não está errado. Ele está ali na prática dele, ele atendeu a pessoa, ele fez ali as técnicas de hipnose que ele sabe, aí a pessoa acaba a sessão e fala, cara, eu tô muito bem, muito obrigado. Semana que vem ela fala, eu tô muito bem, obrigado. Acabou, nunca mais te vejo, é isso aí. É assim que a hipnoterapia no Brasil funciona. Você faz 3 sessões ali com o cara, uma semaninha depois você faz outra sessão com ele e acabou. Como é que você faz pesquisa clínica? Porque os hipnoterapeutas no Brasil acham que é assim, tá? Eles acham que você vai no laboratório, você pega aqui uma pipetinha, né? E tu fica fazendo reações químicas e aí tu escreve um artigo dizendo se a terapia funciona ou não. Não é assim que funciona. Se eu estivesse falando sobre alguma doença, seria assim. Pesquisa clínica, eu acho isso engraçado porque todo dia eu vejo um hipnoterapeuta escrevendo isso. Eu me baseio em dados reais, não em pesquisas de laboratório.
Gente, pesquisa clínica é feita literalmente atendendo pacientes reais com aquela questão, com aquele quadro clínico, com hipnoterapeutas reais. Ou seja, então, são fatos reais, são bases. Só que essa é a diferença. Por que o meu paciente aqui falou que melhorou? Porque essa resposta ela é muito vaga. Você tá se sentindo melhor? Tô. Melhorou? Com certeza. Mas aí a gente pode parar pra pensar... Trazer agora saindo um pouco do... Vou trazer pra nossa realidade do dia a dia também, continuando. Hoje ninguém tem tempo para ouvir ninguém. E talvez só pelo fato do hipnoterapeuta ou de alguém parar para ouvir essa pessoa não pode dar a sensação de caramba, agora eu estou melhor, e ela chegar no final da sessão e falar eu estou melhor? Sim. Então vamos lá. Esse é um dos vieses confundidores. Perfeito. Isso que você acabou de falar é o que a gente chama de viés do cuidado. Se eu, por exemplo, no meu estudo lá que a gente está projetando no hospital, eu vou ter que dar uma forma de compensar o tempo que nós vamos passar com os pacientes do grupo hipnose para o grupo que não vai passar por hipnose. Por quê? As sessões serão de 40 minutos, por exemplo. Cara, eu posso simplesmente depois olhar e pensar, olha, este grupo aqui recebeu tratamento médico, o outro também. Só que esse recebeu semanalmente 40 minutos a mais de atenção com hipnose. Esse cara aqui ficou 40 minutos a menos tendo a atenção de algum profissional. Sozinho no hospital ali? Sozinho. Portanto, eu vou ter que compensar esse cara aqui de alguma forma para equilibrar os vieses. Para não ter a sensação de ele só me ouviu e por isso eu estou melhor. Isso é o que a gente chama de efeito placebo. Efeito de cuidado. Ou seja, o fato de eu ter alguém aqui me escutando, eu tô me sentindo acolhido, isso vai gerar um efeito terapêutico, tá bom? Então, vamos fazendo uma escadinha aqui, ó. Eu tenho o primeiro degrau. Peraí, só para contextualizar, galera, isso é o que ele tá comentando, é um dos efeitos da hipnoterapia? Não. Qualquer tratamento em saúde, nutrição, fisioterapia, psicologia, medicina, fonoaudiologia, todos eles passam por isso que eu vou falar agora. Vieses confundidores são vieses que melhor explicam o resultado de um tratamento, seja de qual área da saúde for, do que o tratamento em si. Tá? E aí no final vou dar justificativo, vou explicar pra vocês o porquê que é importante a gente controlar esses caras. Então beleza, eu fui no terapeuta, fui no médico, fui no hipnoterapeuta, ele me escutou durante 50 minutos, 60 minutos, saí de lá me sentindo muito bem. Por quê? Primeiro degrau, pode ter sido pelo simples efeito de alguém ter me escutado. Depois, efeito placebo. O próprio placebo, ou seja, eu achar que eu estou recebendo um tratamento, gera um efeito terapêutico por puro placebo. Depois, efeito Hawthorne, que foi o que eu falei agora há pouco. Tu pergunta pro paciente, e aí? Fez terapia aqui comigo? Pagou, né? Funcionou? Cara, a dona Maria, o seu Pedro, ele não vai olhar na sua cara e falar assim, ó, não, foi uma merda. Não funcionou, não. Ele não vai querer passar o constrangimento. Eu conheço colegas pessoais que falaram, cara, eu paguei o hipnoterapeuta lá e tal, e aí eu gravei o vídeo de depoimento pra ele, né? Pô, maior vergonha, vou falar que não vou gravar? Gravei. E aí, funcionou? Porcaria nenhuma. Mas tá lá, no Instagram do hipnoterapeuta o vídeo dele. Me ajudou muito, foi uma experiência incrível. Mas tá lá, o vídeo dele falando isso, e na realidade, no backstage, não adiantou de nada, mas já tinha pago. Então, qual é a ideia? Isso é o que a gente chama de efeito Hawthorne. Quem foi que descobriu isso? Lá na época da industrialização, a empresa, né, a Indústrias Hawthorne, contratou alguns pesquisadores para fazer algumas pesquisas para eles melhorarem a indústria deles. E eles descobriram, por acidente, que o simples fato de ter um cara lá com uma pranchetinha vendo os trabalhadores trabalhar e anotar, e os trabalhadores não sabiam o que esse cara tá fazendo lá, simplesmente a indústria começou a produzir muito mais. Aumentou a produtividade. As esteiras, nossa, cara, as indústrias começaram a produzir muito mais simplesmente por ter alguém olhando os caras trabalhar e anotando. E aí a gente descobriu, o ser humano muda o seu comportamento quando sabe que está sendo observado. Seja para bem, seja para mal. Exemplo prático, e depois fizeram um ensaio muito bacana sobre isso com médicos e enfermeiros em hospitais, que quando eles sabiam que eles estavam sendo observados, o consumo de álcool em gel para higienização de mãos aumentava mais de 70% no hospital. Ou seja, quando o médico não sabe que está sendo observado, ele usa ali, sua vez ou outra. Ele sabe que tem alguém no hospital observando o tempo todo. Tocou em alguma coisa, álcool em gel. Olha só como somos higiênicos aqui nesse hospital, não é mesmo? Esse é o efeito Hawthorne. Depois nós temos alguns outros efeitos. Regressão à média. Isso é um fenômeno estatístico. Todo evento extraordinário é seguido de eventos medíocres. Todo evento que excede a média, ele tenderá a voltar para a média. Quem foi que descobriu isso? Francis Galton, primo do Charles Darwin, quando lá em 1800 e bolinha, ele basicamente começou a
anotar a altura, ele viajando, né, pela África e outros países, e outros continentes, ele descobriu basicamente o seguinte, medindo 981 pais e filhos, ele basicamente descobriu o seguinte, a altura tinha uma certa tendência. Uhum. Quando você tem filhos de pais que são desproporcionalmente à média altos, ou seja, o pai e a mãe, ou o pai, enfim, ele é muito mais alto que a média, seus filhos tenderão a ser mais baixos que a média. E filhos de pais desproporcionalmente mais baixos que a média tenderão a ser mais altos. Como se tivesse um túnel, aqui tem o teto, aqui tem o solo. Uhum. Quando eu bato aqui, eu volto. Quando eu bato aqui, eu volto. Essa é uma explicação muito simples do porquê nós não temos famílias que ao longo dos milênios tiveram filhos do tamanho de uma montanha cada vez maiores, e outras filhas do tamanho de uma ervilha cada vez menores. Ou seja, existe uma tendência que ele chamou de regressão à mediocridade, depois a gente foi evoluindo esse conceito e virou regressão à média. A questão é, se um paciente chega para mim muito deprimido, não interessa o que eu faça. Na semana seguinte ele vai estar se sentindo melhor. Uhum. Por quê? Porque ele estava muito deprimido. Voltou para a média. Daqui a pouco ele volta a ficar muito deprimido, daqui a pouco ele fica quase nada deprimido, depois ele fica deprimido de novo na média. Esse é um viés. Então existem uma sequência de viés, como por exemplo, história natural da patologia. Uhum. Assim como uma gripe. Você ficou gripado, então influenza entrou em você, é um vírus. Beleza. Você vai ter incubação, você vai ter o ápice dos sintomas, ele vai decaindo, o índice viral e pronto, morreu, acabou. Passou. Uhum. Sozinho. Ah, mas a minha avó me deu um chá. Ela poderia não ter te dado esse chazinho e você ia melhorar de qualquer forma. Danada. 3 a 4 dias. Agora, transtornos mentais também não tem história natural? Será que não tem pessoas que simplesmente e melhoram sozinhas? Tem. Nós temos evidências, por exemplo, quadros deprimidos, que pacientes deprimidos ali em até 12 meses, uns 30% dos casos que apareceram para você na clínica, eles teriam regredido, chegado em remissão sozinhos. 30%, 36%, não vou me lembrar o dado agora. A questão é, percebe como esse paciente, todas essas explicações que eu dei, percebeu como elas justificam uma pessoa melhorar de um quadro patológico? Sim. Essas pessoas melhorariam com ou sem intervenção nenhuma. A única diferença é, boa parte delas procura uma clínica. E aí chega no hipnoterapeuta, chega no constelador, chega no reiki, chega no não sei o que lá, e o cara fala, ó, foi a minha prática. Como é que eu controlo, só pra finalizar, como é que eu controlo esses vieses pra poder dizer finalmente, não, eu apliquei, o cara melhorou, e apesar de existir esses vieses, eu sei que foi a minha intervenção. Porque existe uma coisa chamada ensaios clínicos randomizados, que é o padrão ouro para identificar se um tratamento funciona ou não. Eu pego um grupo de pessoas, então o cara dos comentários ele falou o seguinte pra mim, olha, eu já tratei 10 pacientes deprimidos e todos eles falam que melhoraram. E aí, eu sou um charlatão? Olha, talvez. Percebeu que a sua observação de 10 pessoas, ela não representa a população mundial? 10 pessoas é significativamente pra quê? Pra nada. Absolutamente nada. Então, beleza, tenho 10 pessoas. Por que essa minha experiência com 10 pessoas que pagaram pra estar comigo é melhor do que um cara que pegou 150 pessoas, aleatoriamente alocou elas para receber hipnoterapia ou remédio, por exemplo, aleatoriamente. Essas pessoas são muito parecidas umas com as outras. Receberam cada um seu tratamento e depois foram acompanhadas por 12 meses. Não, semana que vem eu venho aqui te dou um abraço. 3 semanas. Não. Daqui a 1 ano eu vejo se essa pessoa continua bem ou não com o tratamento. Só que esse cara, ele observa sistematicamente. Ele anota tudo. A observação dele é melhor ou pior que a sua? Muito melhor. Porque a nossa observação pessoal, ela não tem condições de discernir esses vieses. Não tem. Esses ensaios, eles fazem justamente para isso. Para que de forma cega eu consiga eliminar eles. Um exemplo prático disso, só para de fato finalizar isso. Tranquilo. Continua aqui, pô. O papo, eu tô até em silêncio aqui. Tô curtindo pra caramba. Existiu um protocolo que levava o sobrenome do cara que inventou ele, de vitamina D e outras vitaminas assim para pacientes em UTI. Começou no Canadá, quando o chefe do departamento de UTI desse hospital, que eu realmente não vou lembrar o nome agora, mas depois eu posso botar aqui nos comentários o link desse paper, em que ele basicamente descobriu o seguinte, ele pegava ali o exame dos pacientes dele, na ala dele, em UTI, e eles sempre estavam com vitamina D baixa, vitamina D muito baixa. E ele começou a suplementar a vitamina D nos pacientes da UTI e ele via que os pacientes melhoravam e saíam da UTI.
E aí ele foi lá e escreveu um estudo observacional com 80 pacientes dele e tal, que ó, esse protocolo de vitaminas aqui que eu suplemento pros caras tá salvando as pessoas, diminuiu a mortalidade em 93%. Incrível. O mundo todo ficou chocado, porque isso é realmente um milagre dentro da ciência da saúde. Tá bom. Uma amostra muito alta, 93% de... Pelo amor de Deus, de redução de mortalidade, isso é incrível para UTI, incrível. E UTI, a gente tá falando de um tipo de realidade completamente diferente das outras áreas da saúde. Para um paciente meu, na psicoterapia, cara, eu preciso de desfechos que vão se manter daqui a 12 meses. Para UTI, um desfecho que muda em horas é importante. Em um dia é importante. E aí, alguns outros hospitais ao redor do mundo decidiram fazer ensaios clínicos randomizados para testar esse protocolo. E todos eles descobriram uma coisa: esse protocolo mais está matando do que ajudando. Ou seja, as pessoas mais morrem fazendo esse protocolo do que são salvas. A grande diferença é, o cara que descobriu, ele fez um estudo observacional. É a observação dele. Ele acompanha as pessoas por um tempo sem muitos controles. Quando você de fato controla as coisas, a sua visão, que olha, ele teve a visão de 80 pacientes, um cara experiente, um médico renomado, ele não foi capaz de identificar isso. E aí os outros hospitais chegaram numa hipótese muito interessante. Talvez os organismos das pessoas na UTI fiquem com vitamina D baixa, porque talvez essa seja uma forma do organismo conseguir suportar a situação que ela está passando. Aí ela está tentando equilibrar algumas coisas, você vai lá e pau, impede que isso aconteça. A pessoa morre. Aumentou a mortalidade. Então veja, estudos diferentes, tipos diferentes de estudos são feitos para responder perguntas diferentes. A minha prática clínica não é o suficiente para responder se um paciente melhorou ou não. É impossível responder dessa forma. A amostra, né? A gente trazendo aí para a questão de análise de dados, né? Como é que você vai ter uma amostra muito pequena para você ter como é que é uma notícia dizendo que isso é verdadeiro com base em 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas apenas? Poderia ser 1000 pessoas. Será que eu sou a pessoa mais confiável para falar se o meu trabalho é bom ou não? Com certeza não. Até porque eu não vou dizer que eu sou ruim, né? Exato. Eu não vou dizer exatamente. que eu vou falar que eu sou ruim? Eu não. Até porque quando eu falo que eu tô ruim, eu tô perdendo paciente, perdendo cliente. Não, né? E veja, é interessante. Se você botasse no Google agora e você achasse um site de hipnoterapeuta, você ia ver que tá lá coisas como sucesso em 90 e poucos % dos pacientes, 98% dos atendimentos bem-sucedidos. Essa taxa é mentira. Porque se essa taxa fosse verdade, era só você aparecer em qualquer universidade federal e falar o seguinte, ó, eu descobri um método que 98% dos meus pacientes são bem-sucedidamente tratados por mim. Você vai ganhar o Nobel, porque esse é o tratamento mais eficaz do mundo. Existe uma coisa chamada NNT, número até tratar. Quantas pessoas precisam receber aquela intervenção até que uma delas melhore, certo? Quantas pessoas precisam passar por uma cirurgia, por exemplo, para ter um NNT? Sei lá, uma cirurgia de fêmur. Sei lá, quantas pessoas precisam passar para que uma cirurgia seja bem sucedida? Algumas pessoas podem falar, pô, cirurgia, tu entra, o cara faz, conserta, gera. Então, né? Cada pessoa que vai funciona. Não. Senão pessoas, não dê certo nas primeiras... pessoas não morreriam em cirurgia. Pessoas não teriam que fazer de novo. Então, nem fazer cirurgia, que você vai lá e literalmente conserta, nem isso... funciona 100% das vezes. Teoricamente é muito mais simples do que você mexer na mente de uma pessoa que a gente não conhece, não conhece 100% da mente, diferente de como você conhece talvez um fêmur. Perfeito, é um exemplo bacana. A galera de medicina talvez fique brava com esse exemplo, mas o exemplo na verdade foi muito didático. Eu sou engenheiro, tá? Não sou de medicina, mas isso é bem grotesco, bem didático, muito didático, exato. Então, a questão com relação à hipnose é justamente essa. Não é que a hipnose não funcione. Ela funciona nos desfechos que nós sabemos que ela funciona. O grande problema é eu sair utilizando uma ferramenta em coisas que eu não faço ideia se funciona ou não, ou que eu reconhecidamente já sei que não funciona e eu continuar aplicando aquilo. Só que existem, de novo, os dois mundos, comercial e acadêmico. No mundo acadêmico, nós sabemos, nisso daqui tem evidência, nisso daqui não tem evidência, nisso daqui a gente não sabe. No mundo comercial, o cara faz um curso de 8 dias, como tu falou anteriormente, e ele acha que funciona pra tudo porque ele não faz ideia. Ele não faz ideia do que é um estudo. Não tem essa profundidade da academia, que é realmente estudar, buscar artigo, buscar fatos, realmente, que
comprovam ou que talvez coloquem em dúvida pelo menos essa prática, né? Então eu vejo que é muito receita de bolo, infelizmente. Mas trazendo para essa uma pergunta agora aqui da questão da biomedicina. Bora. Você comentou, né? Como que a embrioterapia, de modo geral, ela pode também estar integrada nos avanços em engenharia biomédica para melhorar tratamento de saúde mental, por exemplo? Cara, porque a gente, trazendo como evidência, hoje no Brasil, o Brasil ele é tido como campeão no número de ansiedade no Brasil, no mundo, né? Nós somos os campeões. Então, a hipnoterapia junto com a engenharia biomédica, como é que ela pode ajudar a melhorar isso, o tratamento de saúde mental? Teoricamente, você poderia desenvolver estudos, primeiro para entender os mecanismos de ação de uma ferramenta. Ou seja, se eu tenho aqui ferramentas de engenharia, de imagem e tudo mais, para eu conseguir entender o funcionamento de um organismo, eu consigo entender que certas patologias, como por exemplo a ansiedade, ela tem mecanismos de ação conhecidos. Alterações de atividade de córtex pré-frontal, amígdalas, tudo mais. Se eu sei desses mecanismos de ação, eu vou tentar identificar tratamentos que interajam nesse mecanismo de ação. Só que aí, calma, existe uma diferença entre eu ter estudos de mecanismo e estudos clínicos. Como assim? Eu posso ter um mecanismo, e é por isso que muitas farmácias vendem um monte de placebo, que são o seguinte: eu vou tomar aqui um ômega 3, não sei o que lá, porque o mecanismo tal do meu corpo utiliza esse hormônio, utiliza essa substância para gerar um fenômeno tal, e aí a gente se sente feliz. E esse coisinha aqui que eu comprei na farmácia é esse químico que o meu corpo usa para fazer isso. Portanto, se eu tomo mais, ele faz mais, certo? Não. Talvez eu tome aquilo ali, mas a interação que vai dar no meu organismo seja tão insignificante que realisticamente eu não vou alterar nada na minha vida. Eu posso, por exemplo, tomar um remédio que ele interage exatamente com um mecanismo de ação que faria, sei lá, eu ficar menos deprimido, só que ele vai lá, interage numa quantidade tão pequena que eu não vou sentir. Mas interagiu, houve. Então existe uma diferença entre eu saber de um mecanismo de ação e isso gerar de fato alguma mudança na vida da pessoa que ela chegue a perceber, né? Por exemplo, tomar creatina. Creatina tem suas funções específicas. Chega alguém e fala, não, eu tomo creatina porque isso gera, na verdade, todo um processo aqui de ATP e tal. Você sente isso? Tu tá andando na rua e... Opa, está rolando um processo de ATP aqui, hein? Não, tu não sente isso, você não tem como detectar isso. Então isso não é um desfecho interessante para você, um mecanismo é tanto fácil para você. A grande questão é como é que poderia se juntar engenharia com pesquisas em hipnose. Hipnose é, sabidamente, um bom mecanismo para se pesquisar memória, atenção e percepção, porque você consegue gerar alterações nesses processos com hipnose. Tanto é que nós temos fenômenos como o teste Stroop. O teste Stroop foi desenvolvido na Guerra Fria para identificar espiões russos nos Estados Unidos. Você bota aqui letras, né? Letras, e elas estão, sei lá, pintadas de alguma cor. Perdão, letras não, palavras. Bota, sei lá, pão, escrito em verde, tá? Em cor verde. Um americano não sabe português. Então você fala, eu quero que você só me diga a cor da palavra, bem rápido, verde, porque ele não sabe o que significa pão. Agora, e se eu escrevo vermelho pintado de preto, amarelo pintado de branco, azul pintado de vermelho, verde pintado de roxo? Só que eu escrevo em russo. Entendi. Eu escrevo em russo. Tava tentando entender o que tinha acontecido. Caramba, que máximo. O americano, bom, tá um monte de coisa escrita em russo, tá? Ele só fala a cor. Brrr, bem rápido. Se eu tenho um espião russo, ele sabe o que está escrito. Vai ter um atraso na resposta dele. Ele vai falar mais lento. Por quê? Porque o fenômeno, esse teste Stroop, vai exatamente atrasar a resposta dele. Com hipnose, mesmo que a pessoa saiba o que está escrito, ela consegue burlar essa resposta atrasada. Isso é um fenômeno muito interessante. Você consegue visualmente modificar a percepção da pessoa. Então, a ideia da engenharia não seria necessariamente criar um tratamento novo, mas entender exatamente o que um tratamento faz. Né? O meu campo dentro de pesquisa de engenharia biomédica, ele envolve, na verdade, tecnologias assistivas. Que seria, talvez, o melhor avanço da engenharia dentro da saúde são as tecnologias assistivas. Tecnologias assistivas são tecnologias que visam melhorar a autonomia do indivíduo. Então, exemplo prático. Nos Estados Unidos nós temos um robozinho que você pode comprar
E ele é basicamente um braço, um alimentador automático. Então, por exemplo, eu fiquei tetraplégico, eu tô aqui, minha família me coloca parado aqui, sei lá, a gente sai para comemorar meu aniversário e eu não tenho movimento do pescoço para baixo. Para muitas pessoas que passam por essa condição, muitas pessoas sentem tristeza, sentem envergonhadas, o estigma e tudo mais, do tipo, pô, minha família vai num restaurante e a minha esposa, meu familiar, tem que parar de comer para me servir comida na boca. Muitas pessoas se sentem envergonhadas de ter que passar por isso, ainda mais em público. Uhum. Nos Estados Unidos nós temos um robozinho muito interessante, que ele é um alimentador robótico. Ele tem aqui 3 pratos que giram automaticamente. E esse robozinho ele tem uma colher. Ele pega a comida no prato, leva até a boca do cara, dá a comida na boca dele, volta, pega mais um garfo e assim vai. O alimentador, ele fica aqui, ó, interagindo com as pessoas da família dele, todo mundo não precisa mais servir ele, só bota ele aqui, ele tem bateria própria e o cara fica aqui. Ele não consegue se mexer, ele só come e acabou. Essa é uma tecnologia que devolve autonomia pro cara. Ah, mas ele não tá andando. Sim, mas ele não tá mais passando constrangimento, ele tá se sentindo pertencente àquele grupo e ele tem uma tecnologia que faz com que ele consiga se alimentar sem depender de outras pessoas. O máximo que ele vai precisar é, pô, fulano, bota o robô aí pra carregar na tomada pra mim. Acabou. E claro, né? A pessoa, sei lá, o garçom vai vir, bom, o garçom vai basicamente colocar a comida dele no prato do robô. Da mesma forma que ele faz com outra pessoa. Exato, não tem diferença. Nós temos também, e agora eu não vou exatamente me lembrar a universidade, mas eu posso ter equivocado, mas eu acho que é de Utah, mas eu acho que eu tô errado. Temos uma tecnologia sendo desenvolvida nos Estados Unidos, ela não pode ser vendida para fora por hora, que é o Arm Look. É o Arm Look, esse mesmo. O Arm Look, ele é basicamente, sabe Star Wars? Então, não conheço muito a saga ou a série, mas perfeito. Eu conheço um pouco. Já ouviu falar o nome de Luke Skywalker? Perfeito. Luke Skywalker perde o braço e daí vem o nome que batizaram esse braço robótico em homenagem a ele, que é o Luke Arm, que ele é basicamente o seguinte. Ele é um braço robótico, ele é uma prótese, então a pessoa perdeu o braço, é acoplado esse braço, e ele funciona através de sinais neuromioelétricos, ou seja, a polarização na membrana celular do músculo, ou seja, essa diferença de potenciais ali, é o que dá, né, o choque, vamos colocar de forma assim leiga, né? Dá o choquinho na membrana do músculo, o Look Arm detecta isso e então entende que movimento a pessoa queria fazer com o braço. Então o cara ele consegue mover o braço, ele consegue pegar objetos, estender o braço, flexionar o braço, abrir os dedos, e ele tem uma tecnologia interessante que é, ele tem um feedback. Então ele começa a apertar um objeto e antes que ele quebre o objeto com o braço robótico, o braço robótico dá um feedback do tipo, toque, você encostou. Quase é uma sensação diferente, mas é como se fosse um toque. Ele sente o toque de novo, não exatamente como um ser humano que não perdeu o braço sente, claro, mas ele sente que, opa, posso parar de apertar. Tu entende? E quando ele para de apertar, ele segura o objeto perfeitamente. Então você e essa questão, a questão principalmente de força mesmo, né, do equipamento eletrônico, é bem complexo de você conseguir controlar isso. A gente pega alguns robôs aí que a gente tem em indústrias, você não consegue fazer atividades delicadas como essa nesse movimento de pegar um copo, por exemplo, né? Então realmente é fantástico isso. Você tem ali nos experimentos, nos papers que eles publicam do Look Arm, você tem ali tem um senhorzinho que ele sempre tá nos papers, que ele pega uma uva com o Look Arm, ele pega uma furadeira e usa a furadeira com o Look Arm, ele pega um copo, ele pega vários objetos para trabalhar justamente essa sensibilidade. É uma tecnologia extremamente cara, então assim, lá você só consegue ter isso nos Estados Unidos, não pode exportar, e ela custa para mais de $100 mil, então realmente é um produto muito caro. No Brasil, por exemplo, no nosso laboratório, a gente tem algumas pesquisas em tecnologia assistivas interessantes. Nós temos lá um acadêmico fazendo um alimentador automático com impressora 3D. Então, você tem ali um cara tentando fazer uma versão de baixo custo. Eu desenvolvo uma órtese, né? Exatamente, que é o contrário de prótese. Prótese, o cara já perdeu, órtese, o braço está ali ainda. Nós estamos desenvolvendo uma órtese para flexão e extensão de cotovelo. Então, a pessoa ela tem o braço ainda, mas não consegue mais realizar esse movimento. Então, a ideia é, através de uma interface cérebro-máquina, ou seja, conectar o cérebro à atividade de um computador, de uma máquina, a pessoa conseguiria controlar essa órtese. Essa é a ideia principal da BCI, né? Brain Computer Interface. Ou seja, primeiro você capta o sinal, só para explicar rapidamente aqui como é que funciona, bem resumidamente, uma BCI. Primeiro você tem um indivíduo e você vai ter que captar os sinais cerebrais desse cara.
ou seja, uma porta de entrada. No nosso caso, a gente utiliza um eletroencefalograma, né, um EEG, que não é uma tecnologia invasiva, então dói um pouquinho, o eletrodo ele tem tipo umas pontinhas assim que deixa uma marca por alguns minutos, mas é basicamente isso. Disso, você capta os sinais, então eu vou estar ali captando a atividade cerebral, né, dos neurônios piramidais aqui perto do couro cabeludo, e aí disso, então, eu passo a filtrar esses sinais. Eu passo a entender o que é do cérebro, o que é só ruído, lixo que a gente tem que extrair. E disso eu começo a classificar. Tipo, ó, isso daqui é quando o cara teve a intenção de mexer o braço. Tá, pra que lado? Não, ele queria flexionar. Quando eu sei que ele quer flexionar, eu começo a classificar esses sinais. Opa, o que o cérebro do paciente faz quando ele quer flexionar o braço? Eu capto esses sinais, classifico eles, identifico eles. Opa, que sinais o cérebro do paciente quer fazer quando ele quer estender o braço? Esses, começamos a classificar, filtrar e identificar. Quando a gente identifica esses dois, a gente passa pro comando. Ou seja, a máquina, essa interface, ela passa a entender que, ó, toda vez que esse sinal aqui aparecer com um certo grau de confiança, eu faço esse movimento. Essa é a ideia. Nós já temos lá um braço robótico que a gente consegue controlar com o pensamento, mas ele é fixo na bancada. Ou seja, eu penso e ele se mexe. Direita, esquerda. A gente agora está na minha pesquisa, que é tirar da bancada e levar para o braço mesmo. Semestre que vem vai ser começada uma outra pesquisa lá, só que daí para movimento de mão. Não mais para de braço, mas para de mão. Então, essas tecnologias, elas são feitas, de certa forma, aqui no Brasil ainda, com pesquisas de baixo custo. Claro, nós temos pesquisadores como, por exemplo, o Miguel Nicoleles, que é o maior expoente nessa área. Então, esse é um cara que, de fato, ele tem investimento milhões de vezes maior do que o nosso. Nós temos outras tecnologias assistivas também, só para você ver como a engenharia pode funcionar para coisas que ninguém nunca pensou. O meu orientador, o Dr. Alejandro, ele tem uma patente interessantíssima que eles estão finalizando de desenvolver, que é uma vareta, uma vara para pessoas cegas, né? Que, teoricamente, esse bastão, ele funciona de qual maneira? Você passa ele no chão, ele vai bater em alguma coisa, ou ver que tem um degrau, e a pessoa cega, ela consegue se localizar. Mas isso se restringe ao chão. Se um cego tá andando e tem alguma coisa aqui, ó, na placa, na cara dele, ele não vai ver. A vareta não vai identificar, ele pode se machucar gravemente. Ele desenvolveu esse bastão com um sonar, que de tudo que é da cintura para cima do cego, ele identifica. E funciona igual uma resinha de carro, um pip, 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 pip. Ele consegue escutar no fone, por exemplo, opa, tem um objeto chegando, tem um objeto chegando, tem um objeto chegando, parei. Desvio, acabou. Olha que fantástico, que solução fantástica. Isso é engenharia. Isso é uma simples solução de engenharia de baixo custo e soluciona a chance de você aumentar a qualidade de vida de pessoas cegas, porque elas não sejam esfaqueadas por objetos na rua. Né? Entende? Então, teoricamente falando, a engenharia ela consegue auxiliar em todas as áreas dentro da saúde, desde que você trabalhe com inovação. Então, de fato, você tem que ser um cara que consegue pensar fora da caixa. Mas a grande sacada da engenharia somada à saúde é, por exemplo, nós também trabalhamos lá com pessoas afásicas. A afasia, ela é uma patologia do qual a pessoa ou ela perde completamente a capacidade de linguagem, ou seja, ela não entende mais o que está escrito, não consegue ler, não consegue mais falar, ou ela consegue falar, mas na verdade ela não consegue entender o que tu fala de volta para ela. Olha ou só. Ela entende o que você fala, mas ela não consegue falar de volta. Por quê? Você faz uma pergunta, tá tudo bem contigo? Pizza de beterraba, asfalto. Ela entendeu o que você falou, só que quando ela bota a boca pra fora, o cérebro dela não consegue mais juntar as outras palavras, coisas aleatórias. Então, a afasia, ela vai depender exatamente de onde no cérebro a lesão ocorreu, se foi na área de Broca, se foi na área de Wernicke, vai depender, ou se foi nas duas, vai depender como essa linguagem vai ser afetada. E a gente tem testes lá, por exemplo, traqueando o movimento da íris dessas pessoas, que seria um treino de reabilitação cognitiva. Isso é engenharia e saúde. Então, seria engenharia computacional e saúde. Você bota ali o cara e você bota 4 objetos. E aí você fala assim, olha, seleciona o gato. Aí tem um gato, uma xícara, uma árvore e um carro. Ó, seleciona o gato. Se a pessoa ficar olhando para o gato, o meu traqueador de íris, ele vai identificar o tempo. E ele fica traqueando exatamente para onde a íris está indo na tela e quanto tempo ela fica no objeto. Ele consegue mexer um computador inteiro assim. Ele consegue entrar na internet, consegue procurar coisa, escrever coisa
só com os olhos. Isso não funciona só para pessoas com afasias, mas pessoas com outras questões. Nós tivemos uma paciente, uma aluna, não da universidade, mas da escola de aplicação da universidade, né? Que ela tinha uma condição em que ela basicamente teve uma paralisia cerebral na infância e tal, então ela ficou muito tempo atrasada na escola, então ela já com corpo de jovem estava no ensino fundamental. E ela não conseguia escrever. Perfeito. O pessoal do laboratório fez esse teste do tipo, olha, você consegue olhar para o teclado, para as letras em sequência? Aparentemente conseguia. Então veja, é uma forma de você poder aplicar a inclusão de uma pessoa na aula, no sistema básico de educação, no sistema de ensino médio que seja, com os olhos. É uma tecnologia. O que tu precisa? Um laptop, um traqueador de íris e uma tomada. Olha só. Ah, mas ela vai ser diferente dos colegas. Não, isso se chama equidade. O colega consegue escrever, ela consegue digitar com os olhos. Se você tem tecnologia para isso, você tem equidade. Esse é um dos princípios da engenharia biomédica. É o foco principal, é gerar equidade entre os indivíduos. Os indivíduos não são iguais, mas eles podem estar nos mesmos ambientes, desde que cada um adaptado àquela condição. A garota, ela precisava dessa ferramenta, e é assim que a gente vai trabalhando. Então, tanto na hipnose, mas não apenas se limitando na hipnose, mas na psicologia como um todo, você pode utilizar a engenharia para treinamentos de reabilitação cognitiva. Os neuropsicólogos, quem mais se beneficiariam disso? Psicólogos mais se beneficiariam, por exemplo, de tecnologias de inteligência artificial, talvez para auxiliar em exclusão de critérios diagnósticos. Então, você poderia ter tecnologias para auxiliar no diagnóstico de pacientes. Tudo isso é papel de engenharia dentro da saúde. Bom, Felipe, o papo tá muito bom. Cara, vamos deixar aqui. Nós vamos longe, mas deu 1h30 de episódio. Geralmente é uma hora. A gente passou até um pouquinho do nosso horário. Confesso que, cara, o papo é muito interessante. Te convido para o segundo episódio. Antes de você ir Pra onde tu vai? Se tudo der certo? Se tudo der certo, eu vou para a Austrália. Para a Austrália. Então, se tudo der certo, também você volta de novo antes de ir para a Austrália, até para contar pra gente um pouco mais, porque, cara, é algo realmente fascinante quando você começa a entender que tudo isso que estão falando agora como é que fala? De ciborgue, o robô agregado no ser humano. É ciborgue que fala, não sei se você tem. O pessoal usa muito isso na mídia. Isso é totalmente engenharia biomédica, né? Sim. Porque é você entender realmente esses sinais, por exemplo, como ler a íris, como entender os sinais elétricos. E aí a gente para realmente pensar e ver que, cara, tudo que a gente faz na engenharia é replicar o que algum ser supremo criou, né? Alguns acreditam em Deus, alguns acreditam em outras coisas, mas na verdade é basicamente replicar. Porque eu sempre digo, cara, sempre falo para as pessoas que o corpo ele é o melhor sistema pneumático que nós temos, ele é o melhor sistema elétrico que nós temos, ele é o melhor sistema hidráulico que a gente tem, porque não tem vazamento nenhum, não escapa energia elétrica para lugar nenhum, o melhor sistema mecânico. Ou seja, quando começa a ter algum problema, você precisa procurar ajuda para resolver aquilo. E quando a gente traz para a engenharia, para as construções de modo geral, a gente está replicando aquilo que a gente tem, que é o nosso corpo, o corpo dos animais, o que é a natureza. Então eu digo que é o melhor sistema elétrico, hidráulico, mecânico, pneumático, porque os gases não saem se a gente não liberar os gases. Então, enfim, e por aí vai. Bom, eu sempre gosto de pedir para os convidados terminarem com uma mensagem, algo que te motiva. E eu gostaria de você mandar uma mensagem, aquela mensagem que é um corte para redes sociais, para gerar polêmica lá com os teus seguidores, para galera escrever embaixo lá. Cara. E aí, mas olha pra câmera, tá bem bacana. Deixa eu pensar e eu vou falar. Tá lá, 3, 2, 3 e tá contigo. A única diferença entre um psicólogo e um charlatão é o psicólogo atuar com uma prática baseada em evidências. Qualquer coisa que destoe disso, não tem diferença entre um psicólogo, um terapeuta de reiki, teta healing, constelação familiar, absolutamente não tem. Então, a prática baseada em evidências, ela é, na verdade, a única coisa que garante que você está na frente de um profissional da saúde que realmente está te atendendo com ética e que sabe do que está falando. Isso aí. Galera, mais uma vez eu quero pedir para vocês, bom, primeiro eu quero te agradecer cara, aqui pela aula, porque foi uma aula, literalmente foi uma aula, tu falou um monte de coisa que depois eu vou assistir de novo porque às vezes estou fazendo e acabo não pegando muitas os sinais, mas eu sempre assisto depois os episódios, mas confesso que tu falou tanto termo ali que eu não faço nem ideia, nunca tinha ouvido falar. Então realmente gratidão por compartilhar com a gente o seu conhecimento, compartilhar o seu tempo, principalmente de vir aqui entregar para essa galera um pouco aí de tudo aquilo que você tem estudado, tem
buscado e tem aplicado no seu dia a dia e de forma realmente prática. E quero pedir para você que está desse outro lado também, deixa as suas mensagens, seus comentários, porque eu não vou saber responder nada do que ele falou, mas eu posso perguntar para ele pode responder pra gente também. E quero que você também compartilhe esse podcast com outras pessoas, porque o objetivo desse podcast, apesar do nome ser engenharia, é melhorar a qualidade de vida de vocês, mostrando que existe um mundo muito além daquilo que vocês estão acostumados a ver na internet, ver na mídia, ou escutando das pessoas que estão próximas de vocês. E um ponto muito importante que eu sempre gosto de dizer, eu vi uma frase ontem, cara, só dê atenção para aquele que te abre caminho. Olha, muito louco isso, cara. Ou seja, só dê ouvido para aquele que já chegou onde você quer chegar. Muito bom. Então, por exemplo, o que tu falou, e cara, tu falou muita coisa, principalmente de hipnose, eu falei, caralho, não entendo nada disso, cara. Ou seja, tipo, me deu muito insight, ou seja, me abriu um caminho, de alguma forma. Então, sou grato realmente pela tua participação, por ter vindo aqui, e gostaria de pedir pra galera, senta o dedo aí, e deixa eu fazer aqui, roda a vinheta. Engenharia no ar, conectando a nação. Tecnologia produtiva, criando a inovação. Operadores e sonhos reluzindo no Brasil. Empreendedores brilham, tecnologia e grill. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar. Portas de ideias, encontro de saber, ouvindo e criando por um novo amanhecer. Tecnologia em ação, na palma da mão, sonhando alto com os pés no chão. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar. Portas de ideias, encontro de saber, ouvindo e criando por um novo amanhecer. Tecnologia em ação, na palma da mão, sonhando alto com os pés no chão. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar. Fala galera do Engenharia Podcast, estamos iniciando mais um podcast e hoje nós vamos falar, vocês conseguem observar do lado de cá, nós estamos falando aqui também do nosso Einovo, nosso portal de engenharia, inovação e empreendedorismo. E hoje nós vamos falar com um convidado muito especial, mas muito mais que especial mesmo, até pelo propósito que ele vem entregando para a sociedade. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir para você, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para que você seja informado das melhores oportunidades da inovação, da engenharia, do empreendedorismo, para que você consiga chegar a ser o CEO de uma empresa e ter a sua própria startup, a sua própria empresa.